me chama sobre as águas, onde os meus pés Oração como refúgio. Esse é o tema da nossa terceira lição da revista Palavra e Vida desse ano de 2020, que fala sobre esperança em tempos de quarentena. A oração nada mais é do que a nossa comunicação com Deus. Deus nos fala através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, e através dessa conversa com Deus, que é a oração, nós nos refugiamos. Em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempos de grandes problemas, vamos ver sempre na oração o nosso refúgio, a nossa segurança que podemos ter com Deus. Então, quero convidar você a meditar conosco sobre esse tema, sobre a oração como refúgio. Texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 14 e 15, trata do momento da consagração do templo construído por Salomão, que foi ordenado por Deus para Davi e na conclusão com Salomão. 2 Crônicas é o texto básico, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Salomão, quando fez essa dedicação ao templo e que Deus respondeu à oração de Salomão, deixou algumas promessas em que era necessário o povo ter fé nesse Deus vivo, nesse Deus todo-poderoso. E a oração, como refúgio, ela também nos aponta para uma atitude de fé. E na Bíblia nós temos vários exemplos de fé. Assim como Deus deu a garantia que vai responder a oração do povo, também Ele, na forma prática, mostrou isso. Quer exemplo? Jesus, quando estava no barco e estava aquela tempestade, a alvoroção do barco, os discípulos com medo, eles ali tiveram pouca fé. Jesus fez acalmar o vento, a tempestade, o mar fez bonança, e ele também falou: ó, homens de pouca fé. Assim como Pedro também estava submergindo naquelas águas, no mar da Galileia, Jesus tomou a Pedro pela mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Hebreus 6, verso 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, quando nós temos a nossa necessidade de buscar a Deus em oração, tem que ter um coração confiante, com fé. Assim como Moisés estendeu aquele cajado e com fé fez o mar se abrir e o povo passar de pés enxutos, assim nós temos que agir. No momento do nosso refúgio, em oração, em conversa com Deus, tem que haver fé, tem que confiar em Deus naquilo que Ele é capaz de fazer. Primeira carta de João, o apóstolo disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também nos purificar
de toda a injustiça. A oração como refúgio, ela também passa pela nossa confissão a Deus dos nossos erros, das nossas falhas. A garantia que temos de que Deus está sempre para poder ouvir as nossas orações e além de ouvir, Ele também é propício para poder nos perdoar. O arrependimento, a necessidade de falar para Deus a respeito das suas falhas, dos seus erros, traz sobre nós a purificação que é feita através do sangue de Cristo Jesus. Assim como uma água cristalina, uma água pura, Deus também é capaz de trazer sobre nós o seu perdão. Então, quando nós nos achegamos até Ele em confissão, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, Ele recebe essa oração e traz paz para dentro de nós. Por isso, acredite em que nesse tempo de grande tribulação, de crise, nós também temos que reconhecer essa nossa fraqueza, essa nossa limitação, porque sofremos também quando pecamos, também fazemos pessoas ao nosso redor sofrer, mas mais do que isso, também o pecado, ele atinge o coração de Deus, ele entristece o coração de Deus. Por isso essa necessidade de estarmos constantemente sim em oração, buscando a Deus, arrependendo dos nossos pecados e confessando eles ao nosso Deus. Tem um cântico bem antigo que fala que nosso Deus é soberano. Ele reina sobre a fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele que criou os céus, a terra. Bem, o louvor também é uma forma de refúgio através da oração. Louvor nada mais é do que um ato de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez, e fez inclui a criação, o que Ele faz ao nosso favor. Tem que brotar em nós uma gratidão. E na oração, louvor, gratidão a Deus, precisamos expressar isso. Por isso que cada um de nós, quando nos direcionamos a Deus, temos que lembrar disso tudo, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele criou e daquilo que Ele faz por nós. Então, depois de ter confessado os nossos pecados, depois de reconhecer que esse Deus é grandioso, tremendo, tem que haver em nós essa vontade de gratidão, essa vontade de glorificar o nome de Deus. Por isso, o nosso refúgio, o nosso canto, o nosso se aproximar de Deus também passa pela gratidão. A nossa mente tem que estar voltada para tudo isso. Mas sabe que a maior forma de agradecer a Deus é, como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Mas também o Senhor Jesus nos ensinou algo muito precioso sobre a oração. O Senhor Jesus nos ensinou algo de grande importância a respeito de como devemos nos aproximar de Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você, mas você vai saber aonde. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Ele nos ensinou a respeito da oração no capítulo 6 de Mateus. A partir do verso 5, Jesus diz assim: "E quando orares, não façam como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E no verso 6, Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios assim fazem, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que você necessita, antes que você assim o peça. Jesus, nos seus momentos de mais angústia e tribulação, ele sempre buscou ao Pai. Quando ele estava no Getsemane, ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. A oração é um refúgio que nós temos para poder nos aproximar de Deus e sentirmos seguros. Mas sempre teremos que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. O que nós precisamos fazer é exatamente isso, é ter a consciência de que vamos precisar sempre buscar a Deus em oração, e sabendo que aquilo que Deus tem para nós é o melhor. E saiba disso, que a melhor coisa que precisamos fazer e devemos fazer é estar orando. E a melhor forma de orar é em secreto, junto com o nosso Pai, falando com Ele em secreto.